tarde aqui, vou continuar sendo mediador, chamar o nosso segundo palestrante do dia, que é o João Guilherme. João Guilherme, para quem não sabe, ele é meu primo, a gente cresceu junto. É um orgulho imenso receber ele aqui, ver onde ele chegou, a pesquisa que ele está fazendo, a importância disso tudo. E agradecer demais por ele topar participar aqui com a gente também. Então, vou pedir para a Ju, para ela compartilhar os slides da apresentação dele. E eu chamo o Guilherme para se apresentar e iniciar a apresentação dele. Vai lá, Obrigado, Thiago. Vocês me escutam bem? escutamos sim. Bom, então, primeiro, muito obrigado pelo convite. Gostei muito da iniciativa. Tem tudo a ver com o nosso trabalho no INCT. Eu acho que vocês vão ver isso ao longo da fala. Eu acho que poucas vezes eu aprendi tanto com a fala anterior, porque em geral são temas da minha área e você vê aquilo e fala, pô, já vi isso antes. Então, dessa vez não. Assim, fiquei tipo aluno mesmo, olhando cada pontinho. Eu vou pedir para você ir passando, falar passa, aí você passa, porque eu estou pelo celular para não ter problema de internet, porque eu moro num vale de montanhas, e aí para compartilhar a apresentação fica difícil. Pode passar? Beleza, Guilherme. Próximo? A Ju está no comando aí da apresentação, ela vai passando. Boa. Então, primeiro, o que é o INCT? Não sei se todo mundo sabe, né? Eu trabalho no Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Democracia Digital. O Ministério da Ciência e Tecnologia fez uma série de NCTs em áreas estratégicas. Então, provavelmente tem NCTs da área da saúde, enfim, várias outras áreas. Dentro da área de comunicação, esse é o único NCT do Brasil atualmente. Ele lida, assim como a universidade, com ensino, pesquisa e extensão, mas também lida com, por exemplo, auxílio à tomada de decisão política, produção de reportes, transferência de conhecimento. Então, quando tem um debate na Câmara sobre um tema que envolve as nossas pesquisas, por exemplo, muitas vezes a gente vai lá debater, vocês vão achar alguns vídeos online sobre isso. Às vezes as plataformas de redes sociais online, que é uma das minhas especialidades, conversam com a gente também para entender o cenário brasileiro. Então, nesse sentido, é uma produção científica que tem um lado de tentar correr atrás de coisas contemporâneas e lidar com elas de um modo relativamente rápido. Pode passar para o próximo. Gui, deixa eu só te interromper. Tá dando uma variação no seu microfone. Não sei se é por estar se mexendo, ele está se afastando. Tem hora que dá uma reduzida no som. Eu vou chegar um pouco mais perto. Certo. Aí, se continuar, você fala que eu tiro o fone e tento fazer sem fone mesmo. Se não der, Ah, agora tá bom. fechou então. Bom, vou tentar ser um pouco rápido também para dar tempo para conversar depois. Isso é só repercussão de algumas pesquisas minhas. Nossa, né, no INCT. Pode passar, por favor. E a gente chega na área de saúde graças à pandemia, né? Aos ataques, na verdade, ao campo científico em geral também, que é um dos pontos que a gente tem explorado bastante. Essa imagem é de um relatório que a gente soltou recentemente com base em informações falsas sobre coronavírus em 129 países diferentes. E aí, essa imagem que vocês estão vendo é resultado da conexão entre países que compartilham as mesmas informações falsas. Então, se a Índia tem uma fake news, vamos dizer assim, que é igual a uma que aparece nos Estados Unidos, aparece uma conexão ali e eles chegam perto. É uma imagem que eu fiz para a capa do report, mas que também ajuda a gente a ver como o Brasil está isolado de algum modo. Isso vai aparecer em vários outros momentos. Esse é um ponto que eu gosto de trazer no início, porque ele ajuda a gente um pouco a entender onde é que a gente está e por que isso é tão diferente de outros países. O primeiro ponto importante é que, embora a internet e a pandemia, enfim, todas essas informações sejam globais, o contexto de recepção dessas informações e de alteração de comportamento ele é essencialmente local. Então, a gente tem que colocar essas duas coisas na balança, isso ajuda a gente a entender por que uma mesma informação, a mesma estratégia tem efeitos tão diferentes em vários países. É diferente. Não basta saber qual a informação que está circulando com a rede para entender como é que aquilo vai interagir com a cultura local, com a série de crenças que fazem com que uma determinada informação tenha um impacto em um país. E além disso, isso ajuda a gente a. Essa rede é bem simples, a gente vai ver algumas mais complexas no caminho, ajuda a gente a entender que
a ideia de infodemia, ela não é só uma metáfora, porque as redes de difusão de informação, principalmente as redes interpessoais, elas seguem modelos de rede muito parecidos com redes de contágio. Inclusive, os algoritmos de rede que a gente usa, muitas vezes, para analisar isso, são algoritmos de análise de contágio. E a gente pode passar para o próximo, por favor. E aí a gente começa a encaminhar a nossa conversa. Então, nesse primeiro report que eu falei sobre ataques à ciência, informações falsas sobre o coronavírus, a gente pega esse conjunto enorme de informações em vários países diferentes e faz o que a gente chama de análise lexical. Algumas áreas da saúde também usam bastante isso, usando o Ramutec, né? O que esse tipo de análise que vocês estão vendo na tela agora faz? Ele pega, vamos supor, tem um grupo que sempre que fala adrenalina também fala suprarrenal. E o outro grupo sempre que fala adrenalina fala mountain bike, sei lá, um esporte radical. O que esse programa faz é identificar os padrões de expressão e falar, olha, esses dois grupos estão falando de coisas totalmente diferentes. Ele faz isso automaticamente com milhões de informações ao mesmo tempo. E ele vai montando essa árvore genealógica, dividindo sempre que der os vocabulários. Então, o que a gente vê ali é que primeiro ele pegou esse corpus enorme, separou esse grupinho rosa, que são as informações falsas sobre curas caseiras. Tipo, gengibre cura, chá de não sei o que cura. Ele falou, olha, isso aqui não tem nada a ver com o resto que as pessoas estão falando. Depois ele consegue tirar isso lá no início, em maio, mais ou menos. Ele consegue tirar um pouco as discussões que envolvem vacina, envolvem um pouco também teorias da conspiração, se não me engano. E aí depois sobra essas quatro barrinhas aí, que são a última chave, são os 4 vocabulários sobre política, mais especificamente, e sobre coronavírus. E aí a gente tem essa principal bola aí, falando sobre questões de Estado, questões de governo, por aí vai, e ele consegue separar dela um outro vocabulário, que é muito... Pode passar para o próximo, por favor, Thiago. Que é muito tipicamente brasileiro. Isso chamou a atenção da gente, porque considerando 129 países, um dos únicos países que tem um vocabulário próprio para discutir pandemia e várias outras questões é o Brasil. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o modo, as pautas que a gente tem quando vai discutir isso, o modo de tratar isso, de definir relevância, de definir quais pontos vão ser discutidos, está totalmente desconectado do resto do mundo, por uma série de razões. A gente pode passar para o próximo, por favor. Isso é relevante principalmente porque é uma pandemia em que a maior parte dos cuidados que você pode ter quanto a ela são comportamentais, por essência. Assim. Não são ainda medicamentos. E aí a comunicação e as crenças pessoais estão na base disso. Você não dá um remédio para a pessoa ficar em casa e não ficar indo no bar. Você depende de uma série de fontes de informação que confirmam para ela algumas coisas e dialogam com crenças que ela já tem. E aí, outro exemplo que a gente traz é pegar os países que têm mais informações falsas e botar na parte de cima medicamentos e questões relacionadas à saúde. Então, você tem vários medicamentos diferentes, você tem cloroquina, ivermectina, zinco, antibiótico, né? Embaixo você tem curas caseiras no geral, chá de gengibre, funcho, você imaginar aí, álcool. E o que a gente viu foi que, quando você considera o Brasil ali em cima, você vê que você tem uma quantidade completamente desproporcional de informações falsas sobre medicamento, que você não acha em nenhum outro país, se você for indo para o lado. Ali na França, você tem um pico de cloroquina na época que o cientista francês começou a falar de cloroquina, que aí depois o Trump falou. Né? Mas depois que os estudos avançaram, eles pararam. O Brasil não, o Brasil continua. E aí, quando você pega curas caseiras, você vê que tem em vários outros países. Na América Latina você tem muito, porque isso dialoga com questões locais. A Índia, isso explode e tal. Mas isso chama a atenção da gente para o fato de o Brasil, além de ter essas informações falsas que dialogam com questões locais, com questões prévias, crenças estabelecidas, ele tem uma série de informações falsas sintéticas, vamos dizer assim. São informações falsas totalmente novas, relacionadas principalmente a medicamentos, mas que tem uma conotação política que você dificilmente vê em outros países. Mesmo o Trump, onde a gente esperava ver bastante coisa disso,
você não tem a mesma quantidade. Ele varia o tipo de informação falsa que ele fala e tal, os ataques a governadores, e ele não se mantém ao longo do tempo, como no caso brasileiro. A gente vai explorar um pouco isso mais para frente. Pode passar para o próximo, por favor. Isso é uma análise fatorial de correspondência. Eu evitei trazer coisas muito técnicas, porque eu sei que nós somos de área diferente, aí esse tipo de imagem causa um impacto, assim. Tipo, eu vendo o rato abertinho lá, na hora eu dei. É um campo diferente. Mas é só para a gente ver que lá em cima à direita, bom, primeiro, cada nomezinho desse é um país. Eu falei que tem 129 países, né? Conforme as informações falsas que passam muito nesses países são similares, eles ficam perto nesse plano fatorial. Conforme eles são diferentes, eles vão se distanciando. Esse ponto à direita, lá em cima, isolado de todo mundo, é o Brasil. Esse à esquerda, um pouquinho isolado, é a Índia. Mas tem outros motivos para isso. Mesmo assim, a Índia está perto de vizinhos ali. Se você for, depois se a gente der um zoom e olhar o que está no centro desse plano fatorial, a gente vai ver vários países europeus perto um do outro, países latino-americanos perto um do outro. Você não vê o que aconteceu no cenário brasileiro. Lembrando que essa base é eu acho que eu não mencionei isso, é uma base da Rede Internacional de Fact-Checkers. Se eu não me engano, a maior base do mundo sobre informações falsas do coronavírus. Embora não tenham fact-checkers nos 129 países, as informações que aparecem no banco apareceram, segundo o registrinho lá, em 129 países diferentes. Pode passar para o próximo. Mas como isso acontece? Né? Como é que isso se espalha? Paraná? E a gente começa a falar de redes sociais online. Não sei se vocês se interessam tanto por esse tema, mas é um tema fundamental. Eu sempre gosto de falar do YouTube, porque provavelmente quando vocês atendem as pessoas, se perguntam de onde é que ele tirou isso. Na maioria das vezes as pessoas tiraram do YouTube. Atualmente no Brasil o YouTube só perde para o share de vídeos da Globo. E está alcançando já. Ele tem 17% da parcela de vídeos assistidos no Brasil e nenhuma outra emissora, tirando a Globo, supera 7%. Então a gente não está falando de um canal de classe média alta, para você tem nichos inteiros ali dentro que falam só sobre saúde, por exemplo, que são extremamente populares, tem milhões de seguidores. Então o que vocês estão vendo à direita do símbolozinho do YouTube é uma rede de vídeos. Cada micro pontinho ali é um vídeo. Toda vez que uma pessoa que está vendo um vídeo é recomendada para outra, ele faz uma conexão. E aí o que a gente faz? A gente roda algoritmos que identificam comunidades pela quantidade de interconexões e pede para ele colorir de modos diferentes. Então, cada cor dessa é um nicho diferente dos vídeos sobre coronavírus que circularam no YouTube até maio de 2020. Isso aí foi um relatório que a gente fez esse ano ainda. Pode passar para o próximo. Um desses nichos, como eu falei, é só de saúde. A gente vendo ali embaixo, a gente vê como é que ele está se espalhando pelo resto da rede ali. A gente analisou a descrição, analisou, enfim, o vídeo, os comentários, e a gente percebeu que as informações falsas, elas nem sempre estão ligadas a uma crença política, como muita gente acha. Ah, está defendendo isso porque defende fulano, isso aqui. Na verdade, você tem uma série de atores interessados economicamente nessas informações falsas, por vários motivos. Tem muita gente vendendo cura, por exemplo, vendendo elixir que vai imunizar contra o Covid, e se você usar, você não vai ter mais nada. E tem muito impacto, tem milhões de seguidores também, pessoas que se identificam como profissionais da área da saúde, desmentindo o que outros profissionais falam nos consultórios. Você tem pessoas que ganham pela quantidade de acessos que os vídeos dela têm. Então, elas fazem vídeos sensacionalistas para ganhar do YouTube o dinheiro, e aí já é outra dinâmica de remuneração, outro tipo de interesse para espalhar esse tipo de informação falsa. Você tem grupos dedicados a teorias da conspiração, que tem nichos muito fortes de assinantes, e aí vão atacar a ciência no geral, as universidades brasileiras em particular, têm muito acesso à universidade. Esse é um tema à parte que eu posso explorar. Só para deixar claro também, acho que eu não mencionei no começo, eu não vou me aprofundar muito em nenhum ponto, porque eu prefiro que primeiro cheguem os pontos que interessam mais a vocês, e aí eu aprofundo de acordo com os interesses de vocês, para não ficar aqui também falando vários pontos de outra área
e, enfim, no final não necessariamente se interessa a vocês. Então, um primeiro report que a gente fez nessa área foi esse, analisar quantos nichos dentro do YouTube estão falando sobre coronavírus, como eles estão tratando isso e como isso está ligado a ataques à saúde, ataques ao que a gente chama de sistema de peritos, né? Que é a universidade, ciência, classe política, enfim, todas as instâncias de verificação das informações sobre saúde ou sobre qualquer outro ponto. Pode passar, por favor. Tá. E aí a gente volta para a questão básica que sempre tem que falar quando eu falo disso, que é e o WhatsApp, como é que isso funciona no WhatsApp? Porque o YouTube tem um algoritmo de visibilidade. É muito comum a gente culpar os algoritmos. Né? Tem vários filmes falando, o algoritmo fez isso. Não que não seja verdade, é verdade em parte. Mas o WhatsApp não tem algoritmo de visibilidade. E não estou conseguindo. É o link, né? Que não está conseguindo. Não tem É o algoritmo link. de visibilidade. E esse problema no WhatsApp no Brasil e na Índia, ele é muito maior do que em outras redes. E aí é comum falar, bom, por que isso acontece? E aí a gente retoma também a discussão sobre infodemia. Então, vamos pensar, você tem ali os grupinhos, são os grupinhos de pesquisa à esquerda ali, pá. E à direita, você tem a galera indo para o futebol. Aí um cara que é de um grupo de pesquisa vai e entra no outro grupo. E faz interconexões entre grupos inicialmente isolados. Quando você pega essa dinâmica, eu falei futebol, podia ser qualquer outra coisa, podia ser igreja, enfim. Quando você pega essa dinâmica e bota milhões de pessoas, você começa a formar uma rede muito complexa. Pode passar para o próximo. Já. Que é o que acontece no WhatsApp. Então, cada chumacinho desse que vocês estão vendo, que parece um ponto esfumaçado, na verdade são centenas de pessoas num grupo de WhatsApp. 256 mais ou menos. Quando elas estão num grupo só, elas ficam juntinhas na imagem. Quando elas participam em mais de um grupo, elas fazem essas conexões que vocês estão vendo. Nessa rede, a gente tem aproximadamente 10 mil pessoas. A gente já tem uma rede extremamente interconectada. A tendência é que fique mais interconectado quanto mais grupos vocês colocarem ali. E por que isso acontece? De novo, você tem um grupo da universidade e você tem um grupo de igreja, vamos supor. Numa universidade, você tem pessoas de várias igrejas diferentes. Em cada uma dessas igrejas, você tem pessoas de várias universidades. Quando você começa a botar isso nos grupos de WhatsApp, você começa a multiplicar as camadas dessa rede. Se você considerar esporte, você vai ter mais uma camada. Se você considerar, não sei, grupos para discutir saúde, você vai ter outras camadas. E aí a gente começa a entender como a informação viraliza, e nesse caso sem algoritmo, é uma dinâmica de viralização muito similar à que a gente vê na pandemia propriamente dita. A gente já usava essa ideia de pandemia antes do coronavírus, mas depois isso começou a ficar ainda mais claro. Pode passar, por favor. E aí, por que que é tão difícil? Tá meio estourada a cor aqui, não sei se é do. Mas acho que dá para ver. E por que que é tão difícil combater isso? Também é uma coisa que mais pergunta para a gente. Se vocês identificam um problema, vocês conseguem monitorar, por que que é tão difícil fazer com que uma plataforma ou uma instituição de saúde combata isso de modo mais ativo? E aí a gente entra nas campanhas de desinformação. A campanha de desinformação é um tipo de campanha que a gente chama de campanha eu tô pelo celular. Que a gente chama. Ah, não, é a pessoa do link aí, de novo. A gente chama de campanha segmentada. O que é uma campanha segmentada? É uma campanha que visa alterar o comportamento de um nicho muito específico. Então, a campanha de informação ela não tem um resultado prático porque todo mundo acredita no kit gay ou na mamadeira. Ela tem um resultado prático porque dentro de uma polarização muito específica você fala, olha, só juntando as pessoas que acreditam na mamadeira a gente tem gente o bastante para mudar o resultado desse evento aqui. Então a gente vai mirar ele sistematicamente e produzir informação para esse nicho de modo sistemático, atacando esse nicho. Isso é incompatível com os modos atuais de monitoramento e resposta que a gente vê nas instituições políticas. Então, por exemplo, se a gente tiver ali à direita, ali no meio, né? Você tem 4 tipos de grupos diferentes. Um ligado à segurança pública, um ligado à religião, um ligado à discussão econômica e outro ao meio ambiente. Cada um deles tem muita informação de nicho, que são essas informações que podem ser de campanhas de desinformação.
e também informações genéricas. O que acontece? Quando você contabiliza tudo, quando você tira todas as informações que estão ali e olha para o que vem, você vê o quadro à direita ali. Você vê um monte de informação genérica e as informações de nicho mais segmentadas, feitas para aquele pessoal específico, falando mal da vacina, dando uma série de dicas de saúde falhas, ela parece misturada a uma série de outras informações de nicho numa quantidade relativamente pequena. E aí você não consegue atacar esse problema, a não ser que você entenda a dinâmica de rede, de análise de redes aplicada a esse tipo de problema. Pode passar, por favor. Gui, deixa eu só falar um negócio, tá? Ainda tá dando um pouco da variação do som. Tranquilo. Vê se melhora agora, que eu posso ficar sem, se não der eco. Tá, Tá dando eco? só quando eu falo, mas eu vou ficar quietinho aqui. Beleza, então. Qualquer coisa fala que eu desligo o microfone. Tranquilo, pode Gente, seguir. valeu. E a gente entra no segundo ponto que é muito importante para entender essa dinâmica também. Vocês estão vendo ali, as informações segmentadas, as cores não são essas, não sei por que tá essas cores hiper estouradas. As informações segmentadas, elas passam de um grupo para outro se multiplicando. Então, você tem um grupo, se cada pessoa nesse grupo mandar para um outro grupo, que esteja cheio, com 256 pessoas, você vai de 256 para 65 mil e pouco, e depois para alguns milhões de pessoas. Então, você tem uma lógica de viralização onde a quantidade de pessoas recebendo aquela informação é exponencialmente maior do que as pessoas produzindo e difundindo aquilo. E aí, quando você tenta ver isso no atacado, você não consegue identificar quem está espalhando essa informação falsa. Você não consegue chegar no cerne da infodemia, a não ser que você use as estratégias de análise de rede que eu estava falando antes, que você pode chegar nos grupos centrais. Então, por quais grupos a informação tem que passar para alcançar a rede inteira? Ah, são esses grupos aqui. Então, a gente vai olhar para eles, porque se a gente cortar eles, ninguém recebe. Se você interromper ali na etapa 1, ninguém recebe nada. Se interromper na etapa 2, você vai ter 8 pessoas. Se deixar para a etapa 3, 16. E a gente está, nesse exemplozinho, pegando a lógica bem lenta. Não é o próximo slide é um exemplo real. Aí vocês vão ver como é diferente essa discussão quando a gente tem um. Pode passar, por favor. Quando a gente tem um caso real, que é esse, que é a viralização naquela rede de grupos de WhatsApp que vocês viram anteriormente. Então, em cinza, você tem uma rede saudável, vamos dizer assim, você não tem nenhum vestígio daquela informação falsa, até ela aparecer pela primeira vez ali, 11h04 da manhã. Em 1 hora, ela já atingiu 2.041 pessoas, com só 12 encaminhamentos, e segue essa lógica de expansão viral muito rápida, até atingir 7.000, né? Que é 7.000, lembrando que essa rede tem cerca de 10.000 pessoas. Então, Thiago, você pode voltar para aquela redezinha colorida? Se vocês olharem a última bolinha que está no slide ali, você vê que nem todo mundo foi atingido. Embora você tenha 130 encaminhamentos, você tem mais encaminhamentos do que o grupo e nem todo mundo foi atingido. Você tem vários coisinhas cinzas. É a Ju que está no slide? Se ela puder botar lá Ela no. tá no comando. Você? Aqui está aparecendo Juliana Almeida aqui. É ela mesmo que tá no comando. Tranquilo. Bota lá no coloridinho. É uma bolinha colorida com o símbolo do WhatsApp. Assim. Tá 2 slides antes desse. Mas não tem problema, posso falar um também. Isso, aí. Chegou. Então, esse grupo, a maioria absoluta de quem está aí tem a mesma preferência partidária. Mesmo assim, vários grupos desses não compartilham aquela informação falsa. A informação falsa não entra nesses grupos. Por quê? Porque a gente tem a lógica segmentada que eu falei antes. A informação falsa nesse caso, sobre o Tribunal Superior Eleitoral, mas sobre saúde funciona exatamente do mesmo modo. A informação falsa sobre saúde circulando em grupos universitários não é a mesma circulando em grupos das periferias, que não é a mesma circulando em grupos ultraliberais com a preocupação econômica, e por aí vai. Então, você tem segmentações que têm um resultado na estrutura da rede, quando a gente olha a rede de longe para ver
de novo, como é que essa infodemia está acontecendo, que podem ser identificados por algoritmo, mas que olhando o grupo só e pegando só o que está aparecendo no grupo, você não tem essa visão. Por isso que é muito comum as pessoas brigarem. Ah, eu estou num grupo do fulano e estou vendo isso. Aí o cara, não, não estou vendo nada disso. É um negócio totalmente diferente. Porque esses grupos são segmentados. Você não tem como saber a relevância de um grupo sem saber, primeiro, a centralidade dele naquele processo de viralização, né, em qual estágio ele está, para saber o quão relevantes são as informações que chegam ali. Porque os grupos centrais recebem a informação mais vezes e primeiro, comparado com os grupos periféricos. Em qual nicho aquele grupo está. Porque aí, juntando essas duas métricas, você vai saber quais grupos do assunto que te interessa, vacinação, remédio, quer que seja, vão receber informação primeiro, vão receber informação mais vezes para poder te dar um retrato do que está viralizando nos nichos que têm propensão a acreditar naquele tipo de informação. Que é um ponto fundamental. Quando a gente faz entrevista em profundidade com as pessoas que acreditam em algumas coisas, sobre vacina ou sobre qualquer outro tema, a gente percebe muito isso. Um dos pontos mais importantes é que o que a gente chama de notícia falsa, na verdade, para elas não é uma notícia, não é uma coisa nova. Na verdade, aquilo dialoga com coisas em que elas acreditam há muito tempo. Né? Se for pegar o kit gay, por exemplo. Os caras estão há 10 anos falando disso, fizeram petição sobre isso, elegeram não sei quantos vereadores com esse discurso. Então, quando você chega para ele e fala que é mentira, ele não compra isso. Na verdade, a única novidade no cotidiano dele é uma pessoa falando que aquilo é mentira. Em geral, um pesquisador da universidade. E a gente retoma toda essa questão de por que é tão fácil atacar a universidade, por que é tão fácil atacar a ciência. Porque durante muito tempo, você teve um descolamento das discussões sociais nesses grupos e o campo de produção de conhecimento científico. É por isso que eventos como esse são tão importantes assim. Não só para outras pessoas da universidade, mas em canais que são acessíveis à população como um todo, para começar a quebrar essa bolha e fazer com que esses nichos não tenham um sistema de informação tão hermeticamente fechado em que eles possam levar essas informações falsas adiante com tamanho sucesso a ponto de numa pandemia você não conseguir explicar para o cara o que está acontecendo. Porque as fontes de informação dele dentro do YouTube, dentro do WhatsApp, qualquer outra rede, tem um sistema de informação, como eu acabei de mostrar, muito fechado, muito distante, um sistema de nicho, a ponto do vocabulário que eles usam ser incompatível com o vocabulário usado em qualquer outro país que está discutindo esse assunto. Como eu falei, eu ia tentar ser o mais breve possível eu guardei 9 horas como tempo limite para tentar dar tempo para discussão, para aprofundar pontos que talvez interessem mais a vocês, a área de vocês. E agora eu gostaria de abrir um pouco para, se vocês não estiverem tímidos ou com sono, né, pelo horário, vocês participarem um pouco, a gente trocar uma ideia sobre infodemia, comunicação, redes sociais e a área da saúde e a ciência. Obrigado de novo. E é isso. Estou te esperando aí. Obrigado, Gui. Palestra muito legal. Esse assunto é super interessante. Eu já tinha visto algumas palestras suas fora, né? E eu falei na hora que a gente pensou no simpósio, com toda essa questão que a gente tem das fake news, batendo tão forte assim na gente, que somos da área da saúde, que somos de universidades públicas. Falei, nossa, ele precisa falar para a gente conhecer também um pouco dessa força que as redes sociais têm. E pensando nisso, por que que você acha que essa desinformação, não sei se posso chamar assim, por que que as notícias falsas, elas fazem muito mais barulho do que uma notícia real? Porque, assim, às vezes a gente recebe essas coisas, essas informações em grupos, e a gente tenta rebater de alguma forma. Só que as pessoas não acreditam na informação verdadeira. Elas se agarram à informação falsa. Talvez tenha um pouco a ver dessa questão que você falou, cultural, até da pessoa já conviver com essa informação no nicho dela. Mas se você puder falar um pouco mais sobre isso. Gui, tem que ligar aí, seu microfone tá te ligado. Boa. Tem a ver com isso que você falou. Geralmente, quando você vai conversar, você fala, pô, vocês deviam olhar mais uma fonte de informação, vocês deviam conferir. Eles falam, não, a gente confere. Toda vez que eu vejo um negócio na TV, eu vou no YouTube, olho esse canais para ver como é que eles estão
Então, eles conferem muitas vezes a informação às quais eles têm acesso pelos meios tradicionais em canais dedicados a informações falsas. E como é uma rede de canais, não é um canal ou outro. O cara pode ficar transitando. Aquela rede que vocês viram com milhares de canais se recomendando, formando um vídeo, o cara pode ficar o dia inteiro vendo vídeo sobre um assunto. E o dia inteiro os canais confirmando a mesma informação falsa. Então, dentro desse cenário, você está, enfim, o cara, para ele se informou durante horas sobre aquilo, com pessoas certificadas, o cara tem 5 milhões de seguidores. E aí chega esse cara aí da universidade, bicho grilo e tal, e vem falar que é tudo mentira. Para a pessoa isso não faz sentido. E tem a questão do lastro também. Eles estão ouvindo isso há muito tempo. O que geralmente as informações falsas mais potentes fazem é pegar um contexto que já existe e é forte e inserir a informação ali fazendo uma ponte. Por exemplo, kit gay. Já existia a ideia do kit gay desde 2011, quando algumas figuras começaram a se posicionar contra a PL 122. Quando chega na eleição presidencial, você não tem que inventar o kit gay. As pessoas já estão matando e morrendo por causa do kit gay há muito tempo. Você tem que fazer é pegar um candidato e falar, olha, ele é o pai disso aqui, fazer um link, entendeu? E é o que acontece com a saúde, é isso. Já tem um ataque à ciência, já tem um ataque à universidade. O que você tem que fazer é pegar a pandemia e inserir nesse cenário. Então, se os universitários são comunistas, você associa eles à China, a China começou a pandemia e você entra nesse estado de cultura. Por isso que é tão complexo você discutir dentro desse cenário. Não que não dê para fazer nada, dá para fazer. A gente está conversando com todo mundo, tentando, conversando com as plataformas, com a classe política. Mas não é simples, por uma série de fatores. É o exemplo do fact-checking, por exemplo, que a gente fala para eles. O público do fact-checking não é o público que acredita em informações falsas. Porque quem está checando informação no site do fact-checker já é um público diferente da galera que está nesses canais, conferindo informação no Olavo de Carvalho. Então tem essa dimensão também, que faz com que seja um pouco mais complicado. E a discussão já começa a andar para psicologia também. Se deixar, eu vou ficar falando muito tempo falando disso. E pode mandar pergunta textão se quiser, à vontade. Eu Cleison, se só, você as perguntas vão sumindo, aí vocês têm que falar aí qual é a próxima. Porque... A Ju, ela perguntou a respeito de como que você classifica a informação como falsa e verdadeira, assim, se tem alguma forma de fazer isso. E o Cleison, se ele tiver com o microfone também e quiser abrir para falar, se ele quiser escrever o textão também, pode ir fazendo da forma que achar melhor. Mas a pergunta da Ju é essa: como é que a gente classifica a informação em falsa ou verdadeira? Tá. É a próxima, então. Isso. Bom, você tem vários modos de classificar a informação como falsa ou verdadeira. E isso é a coisa que traz mais problema para a gente. Porque o problema não é classificar como falso ou verdadeiro. Se eu te mostrar uma notícia falsa, você vai falar, pô, é mentira. Tá na cara que é mentira. O problema é que as redes sociais, a produção de informação que está nelas é descentralizada. Então, você tem milhões de pessoas produzindo informação para uma empresa só publicar e conferir. Então, o YouTube, por exemplo, ele recebe centenas de horas de conteúdo por dia. Ele não tem, é humanamente impossível ele verificar isso tudo. Então, o que ele faz? Ele pega um algoritmo de inteligência artificial, vai fazer esse algoritmo fazer a triagem. E aí que está o problema. Por quê? Porque você tem outros modos de fazer isso. Eu vou falar disso também, tem a ver com a apresentação. Porque um algoritmo não tem como saber o que é verdade ou não. Ele não tem como. Se falar, João jantou hoje, João não jantou hoje, estruturalmente, assim, lexicalmente, os dois podem ser verdade ou mentira. O que geralmente eles fazem é, por exemplo, tudo. Eles não, algumas pessoas fazem. Tudo que eu recebo no WhatsApp em caixa alta, falando urgente, é mentira. E eles falam, esse é um dos critérios para falar que é mentira. Então. O problema disso tem uma série de mentiras que não seguem esse formato, você vai ignorar, a partir do princípio que você está filtrando com base nisso. E outro ponto na verdade, esse é o repertório de um grupo mais velho, bananã, tem um comportamento específico, que hoje está alinhado com a galera que está espalhando isso, mas amanhã pode não estar. E ele pode não falar só sobre saúde, pode falar de outras coisas onde ele fala a verdade. Então, se você tem esses critérios muito específicos para falar o que é verdade ou não nessas redes sociais,
você corre o risco de tirar um monte de gente, como um algoritmo lida com milhões de contas, tirar milhões de pessoas que não tem nada a ver com a discussão da rede e gerar um problema muito sério, porque isso esbarra às vezes, por exemplo, tem gente que considera erro de grafia como um indício de informação falsa. Você vai pegar uma galera que não tem acesso à educação formal e vai tirar da brincadeira. Então você tem uma série de complicações. Para resolver isso, o que que você faz? Exatamente como eu achei na apresentação. Você pega, em vez de pegar isso pelo texto, você pega pelo comportamento da rede. Você fala, olha, tem esses nichos aqui. Tem 10 nichos aqui dentro. O vocabulário de um deles é muito parecido com o vocabulário terraplanista. Então você pega o nicho terraplanista inteiro. Você não olha o conteúdo de cada vídeo que está aparecendo. E aí você olha aquele nicho e toma uma medida contra aquilo. É isso que eu pelo menos faço quando eu tento atuar nessa área. E aí você tem as verdades do nicho. Tipo, por que é fácil? Porque o terraplanismo, a gente sabe qual é a verdade daquele grupo ali. E você não tem esse problema de ter que definir o que é verdade universalmente, que é uma questão impossível. Ontologicamente impossível de você fazer e de fazer um algoritmo ter acesso a isso. Então você resolve o problema assim. Primeiro você identifica os nichos, os vocabulários desses nichos e qual a verdade ali dentro. E aí você pode ou dialogar com aquele nicho, né, sabendo o que ele acredita ou não, você faz argumentos. Ou você, enfim, se for algo muito grave, um nicho xenófobo, um nicho de discurso de ódio, você toma uma medida para tirar eles dali, fazer outra coisa. Aí você chega nos grupos centrais, derrubando eles, você desmobiliza a cadeia inteira, entendeu? Beleza. O Cleison fez aqui a pergunta dele. Existe o discurso principalmente porque produz uma notícia falsa que impedir ou restringir aquela informação ou acesso da pessoa a alguns instrumentos seria ferir a liberdade de expressão. Dentro da ciência e da saúde, esse discurso, na prática, traz danos muito sérios. Como você enxerga que as plataformas e as autoridades encaram essa relação com direitos básicos de liberdade? É uma boa pergunta. Vou responder. Tem um vídeo, teve um debate da Câmara onde eu falei sobre isso, depois eu posso passar para você. Mas, basicamente, existem limites à liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é falar o que quer, quando quer e todo mundo deixa para lá. Assim, mesmo o debate mais clássico sobre liberdade de expressão, você não pode entrar num teatro e falar que ele está pegando fogo. Por quê? Porque quando as pessoas levantarem e saírem correndo, pisotearem umas às outras, o efeito disso na vida das pessoas é nocivo a ponto de não justificar a sua liberdade individual a falar uma mentira. Não faz sentido colocar isso como liberdade de expressão. Um dos pontos fundamentais da liberdade de expressão é que você assume as consequências da veracidade do que você está falando. Mas a liberdade de expressão ela está diretamente envolvida na discussão pelo que eu falei na pergunta anterior. Porque as medidas que você usa para lidar com as informações falsas não atingem só quem está mentindo. Atingem muita gente. Você não tem como atingir só quem está mentindo, porque você não está olhando um por um. E aí, sempre que você fala para a plataforma, olha, você vai tomar uma medida, vai derrubar todo mundo que estiver falando disso, assim, assado, você começa um problema sério de liberdade de expressão. Por exemplo, sensacionalista no Facebook quase foi derrubado. Porque as pessoas pegavam um link para notícias falsas, ficavam jogando lá para eles desmentirem, e eles tinham um vocabulário de sátira, de humor, que parecia o vocabulário da galera que realmente acreditava. Então, por pouco o Facebook não tirou ele do ar. A gente está dando um exemplo. Agora, você imagina isso como um padrão de conduta no mundo inteiro. É uma coisa muito séria. Assim. E é por isso que o debate de liberdade de expressão ele é central quando a gente vai falar qualquer coisa. Os algoritmos eles são limitados. Assim. Muita gente tem essa ideia do algoritmo como algo super poderoso. A gente usa o algoritmo na academia. Se fosse ilimitado, a gente já tinha, enfim, resolvido o mundo. Mas se você chega para a plataforma e fala, olha, se eu achar informação falsa sobre cubo mágico num vídeo seu, você vai ser penalizado legalmente, o algoritmo dele, tipo, cubo mágico azul marinho, sabe? O algoritmo que ele tem não distingue azul marinho de outros tons de azul, esse foi o exemplo que eu dei lá na câmera. O que a empresa vai fazer, obviamente, é usar o algoritmo que tira tudo que é azul. Não interessa se é azul marinho ou não, porque ela não quer ser penalizada, ela não vai assumir o risco de poder ser penalizada.
Então, entre uma pena legal e econômica e a liberdade de expressão, o mais provável é que você empurre ela contra a liberdade de expressão. Não sei se ajudou a responder, mas a discussão é muito mais complicada do que a discussão mais simples sobre a pessoa pode falar mentira ou não, porque a maioria das pessoas vão falar, não, não pode falar mentira. Assim, o seu direito individual a falar mentira, diferente de falar uma mentira, é uma questão de interesse público que vai mudar o comportamento das pessoas durante a pandemia. Não dá para Uhum. comparar as coisas. Perfeito, Gui. Acho que ficou bem claro. Passar aqui para a próxima pergunta. A Ju perguntou se hoje as redes sociais ela tem sido canais mais para desinformação ou para informação. Olha, como a gente tem usado rede social para tudo, assim, sem imaginar, a quantidade de informação é maior do que a de desinformação. Se fosse só desinformação, não tinha acabado. O problema é que as campanhas de desinformação, principalmente as bem economicamente bem financiadas, elas sempre atuam em pontos muito importantes, seja politicamente, seja da área da saúde. Elas ganham uma proeminência que as informações em geral não têm. Então, você pode ver 10 mil informações verdadeiras sobre uma série de assuntos que não vão impactar a próxima eleição, não vão impactar o comportamento das pessoas na pandemia. Mas quando você tem uma campanha sistemática, que já sabe qual nicho ela vai mirar, qual a propensão daquele nicho, acreditar numa coisa ou não, e produz aquilo sistematicamente, você tem um efeito no comportamento social que as informações fora da campanha não têm. Porque, em geral, essas informações transitam aqui e ali, um boato pode aparecer aqui e ali, ele não vai ter um impacto coordenado que uma campanha de informações falsas tem, que é o que chamam de operações de influência, né? Então, pelo fato das campanhas de informação estarem dentro dessa discussão sobre operações de influência, muito bem segmentadas e com alvos muito específicos, faz com que elas tenham esse impacto grande político, mesmo que elas não Uhum. sejam a maioria das coisas que aparecem na rede, né? Uhum. Por isso que escândalos como a Cambridge Analytica, o centro não era qual mentira eles falavam, era como eles conseguiram os dados para saber qual nicho era mais propenso a acreditar naquilo. Porque se fosse só pela mentira, não ia ter impacto nenhum. Você jogar Uhum. aquilo lá no seu Facebook, não vai ter impacto. Porque muita gente vai xingar, vai falar que é mentira, o efeito daquilo se perde. Quando você sabe aonde atingir, aí o papo é diferente. Você sabe milhões de pessoas que pensam que está naquilo, entrega diretamente para elas, você tem um efeito muito diferente. Entendi. A Sandra, ela pergunta, ela diz que observa maior resistência à aceitação da ciência e divulgação de notícias falsas por pessoas com idade acima de 40 anos. A falta de instrução é o fator principal? Olha, eu diria que não. É muito comum as pessoas associarem falta de letramento universitário com a propensão a acreditar em informações falsas. Mas como as informações falsas dialogam com crenças pessoais pré-estabelecidas, isso não necessariamente está ligado à escolaridade. O que a gente vai ver é as informações falsas do público universitário são diferentes da tá na periferia, por exemplo. Mas você vai ver uma série de grupos de advogados, grupos de médico, grupo de promotor difundindo informação falsa, sistematicamente, compartilhando aquilo sistematicamente. Então não é uma questão ligada à instrução formal. Então é uma questão que está mais associada ao quão arraigado aquelas pessoas têm a crenças políticas, religiosas, o que quer que seja, que entram em conflito direto com o que a ciência está dizendo, com o que a universidade está dizendo, e a informação falsa dá um subterfúgio para elas continuarem acreditando. Tanto que quando chega um cientista e fala o que elas querem ouvir, elas acreditam, elas passam a compartilhar aquele cientista. Olha aqui, o médico falou, né? Então, o médico tem valor quando interessa para elas. Né? Tem valor. Não é que elas não acreditem em nenhum médico. Elas não acreditam no médico porque não convém acreditar. Entendi. A Amanda Mello, ela fala a diferença que o Brasil tem em relação aos outros países na disseminação das fake news, vem sendo só do cenário cultural, político, etc. Ou outros países têm medidas que atuam melhor para a não divulgação dessas notícias. Aí a Tabata Salles, ela complementa. Ainda sobre a pergunta da Amanda, haveria uma fragilidade de mídias populares brasileiras para trabalhar contra a disseminação dessas informações falsas, ou até mesmo trabalhar reforçando apenas informações verdadeiras?
Bom, o primeiro é sobre o Brasil. Olhando internacionalmente, a gente vê, por exemplo, que a União Europeia tem uma série de medidas para, não necessariamente sobre informações falsas, mas sobre outros âmbitos que impactam na difusão de informação falsa. Então, por exemplo, na União Europeia, você tem uma lei de proteção de dados pessoais muito forte. Então, se você fizer disparo de massa no WhatsApp lá, você está ferrado. Se eles pegarem você, você vai ter um problema sério. É por isso que eles conseguiram fazer o pessoal da Cambridge Analytica ir depor. O parlamento pode chamar o pessoal da Cambridge Analytica, por isso que os Estados Unidos pode chamar o Mark Zuckerberg, porque os Estados Unidos também tem uma lei de proteção de dados pessoais forte. O Brasil começou agora, assim, a lei de proteção de dados pessoais acabou de ser lançada e a autoridade que cuida disso ainda nem foi implementada direito. Então, é um cenário muito frágil para as informações que estão no cerne do problema, que é a microsegmentação. Então, se você trabalhar bem, outros países trabalham muito melhor isso do que o Brasil. Por isso que o Brasil acabou virando um laboratório em alguns âmbitos, no WhatsApp, por exemplo. Nos Estados Unidos você tem problemas ligados a empresas que usam microtargeting dentro das redes sociais. Então, você usa o microtargeting do Facebook, você usa o microtargeting do outro grupo para atingir o nicho que você quer através dos dados que estão na plataforma. No Brasil, o pessoal fez isso por fora dos dados que estão na plataforma. Eles conseguiram os números celulares das pessoas, cruzaram com as redes sociais delas e fizeram. Então, eles têm acesso a muitos dados dessas pessoas que não deviam estar lá. Entendeu? Quando a gente fala lei de proteção de dados, o que é isso? Basicamente, ela diz o seguinte: não importa quem esteja com seus dados, você é o titular e essa pessoa não pode fazer o que ela quiser com seus dados, só o que você deixar. Então, se eu botei meus dados no Facebook para aparecer dos meus amigos, ele não pode usar meus dados para outra coisa, a não ser que eu deixe e que ele me informe e que em algum momento possa falar: para de usar os dados para isso que eu não quero mais. Então, isso é a proteção de dados. É por isso que poderia ter um impacto tão grande nesse tipo de problema. Então, voltando para a área da saúde. A área da saúde foi, a área farmacêutica foi um dos lobbies que mais estava interessado na lei de proteção de dados. Qualquer um aqui chega na farmácia para comprar um remédio e fala: se botar o seu CPF, você vai pagar mais barato. Aí você dá o CPF e fala: seu plano de saúde é tal, o desconto é tanto. Ou seja, ele tem um banco de dados onde já tem seu CPF associado ao seu plano de saúde e vai passar a estar associado ao remédio que você comprou. Então, é um tipo de informação extremamente sensível. E para um plano de saúde que está fazendo avaliação de risco, é ouro. Assim. Tanto que a lei de proteção de dados brasileira tem um ponto sobre isso. Não pode usar para isso, mas o lobby farmacêutico conseguiu deixar usar para outras coisas. Então, é uma discussão que muitas vezes as pessoas não associam, mas, a meu ver, é a medida que mais tem um potencial de impactar as campanhas de desinformação. O CERN. É um modo de você parar o sistema de difusão ao invés de tentar vacinar todo mundo que foi contaminado. Entendeu? Ah, vou fazer letramento midiático, todo mundo vai agora saber o que é mentira. Cara, até isso ter efeito, vai demorar muito. Você tem que parar. Se você parar no envio, você lida com 100 pessoas. Se você parar na ponta, você lida com 200 milhões. Assim. E é essa discussão, né, quando a gente vai falar sobre quais medidas foram adotadas em diferentes países. Qual a segunda pergunta? Eu falei tanto tempo nessa que... A segunda pergunta era ainda sobre essa primeira, se haveria uma fragilidade de mídias populares brasileiras para trabalhar contra a disseminação dessas informações falsas ou até mesmo trabalhar reforçando apenas as verdadeiras. Eu acho que sim, porque não que elas tenham dificuldade em mostrar o que é verdade, mas os nichos que muitas vezes são propensos a acreditar em informações falsas, eles fogem do conteúdo noticioso dessas emissoras. Então, a emissora não é notícia o tempo inteiro, a maior parte é entretenimento. Quando chega no jornal, já é um público específico. E aí, quando alguém tem uma crença muito arraigada, enfim, nicho ali, ele foge dali. Tipo, tem várias campanhas, não assista jornal tal, não assista emissora tal, vem aqui pra gente, olha nossa aí. É nesse sentido que as pessoas acabam escapando das emissoras tradicionais. O que aconteceu durante muito tempo no Brasil é que as pessoas que hoje comandam parte dessa rede de informações falsas trabalhavam nessas emissoras e eram aceitos lá por uma série de questões políticas, assim. Uhum. Então, Olavo de Carvalho foi colunista no Globo, Kim Kataguiri, do MBL, foi colunista da Folha, se não me engano.
eles tinham espaço nesses canais para fazer um contraponto ao governo petista, enfim, e a outros comunistas petistas. Mas não houve uma dosagem para ver quem ia entrar ou não. E aí, quando essa galera saiu, eles estavam muito fortes. A ponto, Alexandre Garcia, então, a ponto deles irem para o YouTube, irem para outras redes e terem uma autonomia para bater nos jornais onde eles trabalhavam sem ter problema nenhum. O Alexandre Garcia fez uma live para 2 milhões de pessoas, assim, uma live só, defendendo cloroquina assim, durante 2 horas, lá atrás, assim, no momento que. Enfim. Então, é essa discussão também. A relação desses atores com os meios de comunicação tradicionais, ele é um pouco complexa, assim, pegando a historicidade disso. A Aniele de Jesus, ela falou que acabou de fazer uma compra desse jeito que você falou, se ela deve ficar desesperada. Não fique desesperado, porque a LGPD saiu, seus dados estão não estão protegidos, mas o plano de saúde não pode legalmente fazer uso desses dados porque ele quiser e tal. Já, as coisas já estão caminhando. Mas é sempre bom ter muita atenção para isso, onde você coloca seus dados, o que vão fazer com seus dados, por aí vai. Então é isso, Gui. Acabaram as perguntas. O resto foi só parabenizando pela apresentação, falando o quanto que acrescentou para a gente saber, né, dessa sua pesquisa, essa área que muita gente não conhecia até. E agradecer a você por se disponibilizar, por vir aqui apresentar, sair um pouco da sua zona de conforto, né, vir um pouco para a nossa área. E agradecer também a todo mundo que participou do dia hoje. Lembrar que amanhã a gente tem mais um dia de simpósio, né? A gente vai receber a fisioterapeuta Carol Baitelli e o médico Luiz Gustavo. Então, deixo já o convite para todo mundo retornar amanhã para acompanhar aqui o simpósio. Vai ser no mesmo link, nesse mesmo horário também, começando às 6h30, para todo mundo chegar antes, né, para conseguir começar às 7h, para tentar não atrasar, né, a saída e tudo mais. E é isso. Agradecer a vocês. Eu dou a palavra para você de novo, se quiser finalizar aí com uma coisa. Finalizo agradecendo de novo pelo convite, muito obrigado. Eu atuo muito na área interdisciplinar, já converso com a galera de computação, direito, e saúde é mais uma área, assim, é uma área que eu gosto muito de dialogar, porque eu acho que é um dos cernes dessa discussão sobre a infodemia. É uma galera que está sendo muito atacada, e tem que entender melhor também esse cenário para interagir. Então, estou aí para as próximas que vocês tiverem, e parabéns pelo evento, foi muito legal, gostei bastante. Um abraço aí, gente. Obrigado, Gui.